pode sentar. Vai entrando na autoridade máxima na igreja. Meus irmãos, que bom estar aqui essa tarde com vocês. É um privilégio para mim, é uma honra receber o convite do pastor Isaac para estar aqui com vocês mais uma vez. Estou já trazendo minha carta de transferência, viu, pastor Márcio? Amém. Seja bem-vindo, amém. 1 Coríntios, texto proposto para nós meditarmos esta tarde. 1 Coríntios 16, versículo número 13. Como eu sou o primeiro a palestrar, então já trouxe o texto para que a gente possa meditar sobre ele. Homens fortes em tempos difíceis, nós vamos utilizar então esse texto para nortear nossa mensagem nesta tarde. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Amém? Meus irmãos, esse tema, ele se mostra na atualidade muito oportuno. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos uma crise de identidade. Quando eu falo crise de identidade, eu falo de crise de identidade entre a sociedade. Então, a masculinidade, a hombridade, o ser homem, ele está em crise na sociedade. Os papéis estão sendo invertidos, não se fazem mais homens como antigamente. Entretanto, essa cultura fraca, frágil, ela está adentrando a igreja. Então é importante nós percebermos isso e também fazer essa comparação com a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto, ela também foi influenciada pela cultura daquela época. E essa carta de Paulo é justamente uma resposta a isso, e a gente vai ver aqui. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é justamente isso. Há uma crise de identidade masculina na sociedade e também refletindo dentro da igreja. E aí a gente percebe logo nesse texto que Paulo, ele vai chamar a igreja à ação. Ele vai chamar a igreja à responsabilidade da guerra espiritual que precisa ser travada. E aí a gente nota que Paulo, ele se coloca aqui como um pastor, preocupado com a igreja, porque ele sabe da iminência do perigo que rodeia a igreja. O mundo furioso, com a mudança de comportamento daqueles irmãos que passam ou estão passando a refletir uma virtude superior ao modo nefasto e depreciativo como os homens viviam na cidade de Corinto. Então, o que a igreja de Corinto estava refletindo em primeiro modo era a ação de Deus transformadora, que transformou o coração daqueles homens e que mostrava então essa marca gritante no meio social daquela cidade. Agora, essa primeira epístola, ela é uma resposta a uma série de problemas graves que estava aparecendo na igreja. A igreja de Corinto estava dividida em facções ou em partidos. Ela discutia sobre quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem era de Cristo. Havia o problema da imoralidade dentro daquela igreja, o caso do incesto. O problema não é o caso de incesto que apareceu, o problema é que a igreja estava tolerando. É como se o caso de incesto, não sei se tinha acontecido isso, mas para a gente ter um exemplo, é como se o rapaz que estava se relacionando com a madrasta, ele cantasse na igreja e estivesse tudo bem. Então, o problema era esse, é porque a igreja estava tolerando. Então, os cristãos, os crentes estavam processando uns aos outros, era outro problema que estava acontecendo. E eles estavam levando para o tribunal dos pagãos. Havia também uma bagunça na Santa Ceia. Os mais ricos que levavam a comida
pelo fato de levar a comida e ser aqueles que estavam financiando, eles se achavam no direito de comer e de beber, e uns deles estavam bebendo tanto que estavam saindo bêbados dentro da igreja. Era um caos. Eles estavam confundindo a liberdade que o crente tem com libertinagem. E toda essa problemática, um atrás do outro, estava influenciando também até mesmo na busca dos dons espirituais. Porque eles estavam começando a buscar os dons espirituais apenas para aparecer ou dizer que era mais espiritual do que os outros. Não é mera coincidência o que acontece nos dias de hoje. Então nós podemos perceber que Paulo, diante de um cenário caótico, ele não vai apenas repreender, mas ele vai exortar. E ele exorta, e daqui a gente pode tirar isso, não sei se foi a intenção do pastor Isaac que veio essa questão para os homens, mas ele vai exortar nesse texto, nesse versículo, os homens. Ele vai chamar o feito à ordem, os homens da igreja. Esse versículo aqui é para os homens. Ele exorta para que os homens se comportem como homens, no sentido mais nobre e bíblico da palavra. Esse versículo 13, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes, não é uma sugestão, é uma ordem. Ele está convocando a igreja a uma maturidade espiritual que estava ausente. E é claro que logo entendemos que essa expressão, essa exortação, ela não vai se restringir aos homens da igreja de Corinto, mas a toda a igreja de Cristo que apresente comportamento semelhante àquela. O J. Park, ele disse o seguinte: a fé bíblica não é uma jornada fácil. Ela requer perseverança e coragem, e disposição de lutar contra o fluxo da cultura. Então, meus irmãos, esse versículo de hoje, ele vai apelar para nós, ele vai gritar nos nossos ouvidos, para que todos nós, homens, sejamos perseverantes, sejamos corajosos e sejamos dispostos a nadar contra a correnteza do mundo aí fora, contra a cultura mundana. Então isso quer dizer, irmãos, que Deus nos chamou para nos usar poderosamente. Meus irmãos, a nossa esposa espera por isso. As mulheres da igreja esperam por isso. Os nossos filhos estão clamando por um pai homem. Sem falar daqueles que nos rodeiam. Então aqui eu dividi em 4 lições nesse versículo. A primeira lição, vigiai. A segunda lição, estáis firmes na fé. A terceira lição, portai-vos varonilmente. E a quarta, sede fortes. Vigiai, porque a vigilância tem que ser como a sentinela da alma. Estais firmes na fé por causa dessa inflexibilidade da verdade. A verdade, ela é única, ela é estabelecida e ela deve ser vivida. E se portar varonilmente é uma coragem em ação. E sede fortes, porque a nossa força vem de Cristo. Então essa primeira divisão desse estudo aqui, vigiai, a vigilância como sentinela da alma, é justamente a primeira exortação de Paulo. Vigiai, do grego, gregoreio, que quer dizer, a ideia quer dizer assim, é uma pessoa que está despertada, é uma pessoa que está em alerta, é como se fosse um sentinela que não dorme em seu posto. A ideia dessa palavra vigiai é uma ideia de sentinela, uma linguagem militar.
Porque quando naquele momento, naquela época, que havia os acampamentos, havia os sentinelas que deveriam ficar, não era apenas 2 horas acordado, como está hoje estabelecido no meio militar. Era a noite inteira acordado, vigiando, alerta, para que nenhum inimigo infiltrasse e matasse todo o acampamento que estava dormindo desarmado. E outra, o sentinela, se ele cochilasse e acontecesse alguma coisa, ele também seria morto. Então, veja que Paulo pega justamente essa figura bem forte para dizer assim: ei macho, se tu não estiver vigiando, tu vai destruir a tua família, tu vai destruir a tua igreja, tu vai destruir a tua vida. É forte ou não é? A exortação aqui é séria, meus irmãos. A exortação aqui é uma questão de vida e de morte. Porque é isso que expressa essa palavra vigiar no grego. Então a igreja de Corinto, ela estava cochilando espiritualmente. Ela estava tão imersa em suas próprias divisões, em suas vaidades, que não estava percebendo os perigos que estavam cercando ela. Eles não estavam atentos às artimanhas do inimigo. O pecado de imoralidade sexual, por exemplo, não foi detectado e combatido a tempo. Então, as divisões internas, que começaram com uma preferência por líderes, estavam aprofundando ao ponto de se tornarem a ameaça à unidade do corpo de Cristo. E talvez essas dificuldades e escândalos estavam sendo tratados de forma negligente. Talvez os líderes estivessem querendo poupar a igreja para não ser escárnio diante da sociedade. Eu quero dizer uma coisa aqui, e o pastor Geraldo está aqui. Quando a gente faz esse tipo de coisa, isso é um erro grave. Líderes que olham o escândalo, que veem o escândalo e que colocam debaixo do tapete para não trazer estabilidade da igreja. Deixe de ser frouxo, tenha coragem e cuide. E cuide do que está acontecendo. Amém? Eu estou dizendo isso para mim. Deixe de ser frouxo. Não seja covarde. Irmãos, a gente teve a oportunidade na igreja de estudar Osés e Amós. A gente está em Amós ainda. E em Amós especificamente, teve uma lição lá no estudo, que a gente detectou que Deus usa o escândalo para corrigir a igreja. Pode trocar, cara, que eu fiquei vendo. Deus usa o escândalo. Então, quando o escândalo eclode e o líder denuncia e vai tratar, Deus está usando o escândalo para purificar a igreja. Portanto, não existe essa ideia, não, vamos abafa aqui para não trazer. Não, é para trazer mal-estar. O escândalo aconteceu, é para ser denunciado, é para ser tratado, é para ser exposto. E isso é Deus usando poderosamente a todos nós. Então, irmãos, para nós, a vigilância significa estar atento, estar alerta, ter cuidado com o que está acontecendo no mundo e dentro da igreja, para não sermos enganados, para não ter os nossos corações enganados, para não sermos pegos nos ataques sutis do diabo. Se houver algum tipo de escândalo dentro da igreja, deve ser apurado, devidamente punido e tratado. Deus usa o escândalo para purificar a sua igreja. E eu sei da dificuldade, porque eu sou pastor também. Eu sei da dificuldade daquele irmão, daquela irmã, que a gente pensa assim, rapaz, se for tratar, vai estar um desfalque na igreja. Que tenha desfalque. Ah, mas ele vai levar a metade da igreja. Que leve. Mas a Bíblia diz que a gente tem que tratar.
A Bíblia diz que a gente tem que ser vigilante. Amém, meus irmãos? E vigilante para quê? Vigilante para, na hora que descobrir, fazer com que se cumpra o seu chamado. E isso implica não só na igreja, como eu estou dizendo esse exemplo, mas em várias áreas das nossas vidas. Por exemplo, como na vida pessoal, como na família, como na igreja. Vigiar sobre nossos pensamentos, sobre nossas palavras, sobre nossas atitudes. O que nós estamos consumindo na internet, como gastamos o nosso tempo. Na nossa família, estar vigilante para proteger o nosso casamento, os nossos filhos, das influências mundanas. Na igreja, para estar atento às falsas doutrinas, aos ensinos que desviam a igreja e aos pecados ocultos que trazem escândalos à igreja. Pastor Timothy Keller, ele diz o seguinte: a igreja não pode ser um refúgio para pessoas que buscam apenas conforto. Ela deve ser um campo de batalha para aqueles que estão dispostos a lutar por aquilo que é verdadeiro e justo. Portanto, a vigilância é o primeiro passo nessa luta. Homens da igreja primitiva, sejam vigilantes na família, na vida pessoal, na igreja. Quantas vezes ainda nós vamos estar tratando em gabinete de homens que se deixaram levar. Os homens pensam que caíram quando flertou com uma mulher. Foi não, meu filho, você caiu porque você fica olhando pornografia. Você caiu porque você fica vendo filme. Você caiu porque você fica ouvindo e lendo piadas pornográficas. Você caiu porque você encheu a sua mente de lixo do inferno. E aí vai desaguar num flerte ou até mesmo no adultério. O flerte e o adultério são consequências do que você vem construindo. Portanto, Paulo está dizendo assim: homens, seja vigilante. Recebeu no WhatsApp aquele vídeo que você já viu que é pornográfico, delete na hora. Passou na sua timeline, tire na hora. Denuncie. Seja homem. Amém? Isso é vigilância. Mas ainda a gente aprende uma segunda questão que Paulo diz: estáis firmes. Estáis firmes na fé. Essa inflexibilidade da verdade é a segunda exortação dele. A palavra aqui, estequete, sugere uma ideia de firme, de não se mover, de resistir às pressões externas. É a mesma ideia de estaca. A estaca ela é colocada para resistir ao vento, para resistir às intempéries, para não cair, para não derrubar toda a estrutura. Então é a mesma raiz aqui quando ele diz assim: homens, vocês têm que ser um estaca. Você tem que ser firme. Não se mover, resistir às pressões. Então a fé aqui, quando ele diz assim, tem que estar firme na fé, não é um sentimento. Eu quero sentir fé. Você não vai sentir. Você vai viver aquilo que você aprendeu pela palavra e colocá-lo em prática. E isso é estar firme na fé. Então, todo o conteúdo de nossa crença, o conjunto de verdades reveladas por Deus na sua palavra, colocadas em prática, é viver a nossa fé. E a igreja de Corinto, ela estava flutuando, ela estava se apegando a filosofias gregas e às práticas cristãs. Ela estava voltando para o mundo, ela estava flertando de novo com o mundo ao qual ela já tinha saído. Então, a verdade do Evangelho, ela estava sendo diluída para se encaixar aos padrões culturais da cidade. Então, muitas vezes, irmãos, a gente percebe isso no seio da igreja.
Olha, tem uma coisa bem interessante, eu não vou dizer bem baixinho para ninguém ficar sabendo, está sendo gravado, não sei nem se é transmitido. Vou dizer bem baixinho para ninguém saber. O que tem hoje de irmão frouxo, mole, que é uma vergonha, que faz coisa errada na igreja, mente, dá falso testemunho e outras coisas mais, aí pega, vai para outra comunidade, ali na esquina já tem outra comunidade, não tem? Deve ter. Aí fala, ó, naquela igreja foram injustos comigo, frouxo, covarde. Você percebe que eu estou usando palavras aqui muito sérias para chamar a nossa atenção de que nós precisamos ser homens. Você já teve a oportunidade de ouvir um homem que falhou com a sua esposa e veio confessar? Já teve essa oportunidade? Eu já vi várias vezes. Eu já vi de jovem. O cara tinha 18 anos. Caiu com a namorada. Chegou para mim e disse, pastor, olha, rapaz, foi aquela bala. Ele disse, mas eu vou agora consertar, eu vou falar primeiro com o pai dela. Liguei, esse é homem mesmo. Foi lá falar com o pai. Se separou da menina, separou os corpos. Quando ia namorar, só pegava na mão. E ficou 2 anos assim até casar. Está pensando de homens como esse, rapaz, de coragem. O pastor, e lançou uma seta, eu caí. Deixa de ser frouxo, rapaz. Assume a tua responsabilidade. Davi no Salmo 50 diz, eu pequei contra o Senhor, a culpa é minha. Você percebe, irmãos? Você percebe que precisamos ser homem? Amém? Assumir as nossas responsabilidades, assumir os nossos erros. Estar firme na fé significa não ceder. Significa basear a nossa vida não em sentimentos ou opiniões, mas na rocha que é Cristo e em sua palavra. Em um mundo onde a verdade ela é maleável e cada um constrói a sua própria realidade, a fé cristã está nos chamando para uma fidelidade inabalável ao que Deus revelou. Então, estar firme na fé significa conhecer a palavra, aderir à confissão, viver essa fé. Até conhecer a palavra é estudar as Escrituras, que é a única forma de nos equiparmos para discernir o certo e o errado, a verdade da mentira. Aderir à confissão é firmar-se nas doutrinas históricas do cristianismo, aquelas que foram defendidas pelos apóstolos e que resistem ao tempo. Meus irmãos, os apóstolos, eles foram todos martirizados, foram mortos pela fé. O único que não foi morto, que morreu com velhice, foi João. Mesmo assim, ele foi colocado dentro de um tambor de óleo quente. Meu irmão, você percebe que a gente precisa ser homem? 2 deles foram crucificados de cabeça para baixo. Um foi Pedro, o outro eu esqueci quem foi, mas 2 deles foram. Era tortura, meu irmão, os caras sendo esticados, furados, queimados, e ele dizendo, não, Jesus é a verdade. Não, eu não vou negar isso não. Não, eu vou para isso, Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Rapaz, isso aqui é coragem. Isso é ser homem. E o que nos faz isso é a fé em Cristo, naquilo que você conhece, naquilo que você estuda, naquilo que você está ouvindo esta tarde. A verdade do Evangelho. Viva essa fé, aplique a fé em todas as áreas da sua vida, seja no trabalho, na família, na nossa comunidade. Nossa fé deve ser visível e coerente. Não tenha vergonha. A solidez da nossa fé não é algo que se constrói da noite para o dia. É resultado de um relacionamento profundo com Deus. É resultado de um alicerçamento da palavra e da oração.
O pastor John Piper disse o seguinte: a fé não é uma emoção passiva, mas uma ação ativa. Ela nos capacita a nos apegarmos a Cristo e a vivermos para a glória de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. As pessoas confundem muitas vezes, irmãos, a questão da fé, pensando que é algo arrogante, intransigente. Não tem nada a ver com isso. Viver a fé, meu irmão, é viver a nossa confissão, é viver aquilo que a gente aprendeu no dia a dia, nas escolhas que a gente faz. Amém, meus irmãos? Mas ainda tem uma terceira coisa que ele diz aqui: portai-vos varonilmente. É a coragem em ação. Talvez aqui seja o ponto mais impactante para nós. A palavra grega, ané, significa homem adulto. Então, portai-vos varonilmente seja homem adulto. O homem adulto é um homem que tem maturidade. Traz essa conotação de que aquele homem que é maduro age com coragem, com bravura e com força, como um guerreiro. Agora não confunda. Eu vou dar um exemplo prático, um exemplo meu bem prático. Meu pai é falecido, ele faleceu esse ano, em janeiro, com 85 anos. E meu pai sempre foi um bom motorista, mas quando a velhice foi chegando, ele ficou meio ruim, mas ele insistia em querer dirigir. Certo dia, então, ele foi entrar numa rua e ele não viu uma moto fazendo a ultrapassagem. E aí ele bate em uma menina. Nisso, os vizinhos viram, ligaram para mim. E disse: ó, o cara bateu no teu pai. Porque o pai da menina veio e deu um tapa no meu pai. Eu sou profissional de segurança pública. E eu botei meu instrumento de trabalho aqui. Era uma pistola, .40. E eu fui lá resolver a parada. Quando eu cheguei lá, cheguei perto do cara, e como sou da inteligência, usei na história do cobertor. Ele disse: rapaz, como foi? Inclusive eu dei um tapa nesse velho, não sei o quê. Ele disse: rapaz, esse velho é meu pai. E aí, usei do domínio próprio, disse: eu não vou fazer nada com você aqui não, mas você vai se ver comigo na justiça. Peguei meu pai e fomos prestar queixa. Aí uma pessoa disse assim: mas tu é frouxo, por que você desse um tiro na cara dele? Isso não é frouxura ou coragem, isso é burrice. Então, quando a Bíblia diz para nos portarmos varonilmente, ou seja, ter coragem em ação, é ser maduro. Porque se eu atirasse nele e matasse ele, eu ia ser preso, eu ia perder meu emprego, ia destruir a minha família, o meu ministério e tudo mais. E o cara ia ser morto. Mas como eu prestei queixa, aí é outra coisa, estatuto do idoso. Esse cara ficou tão aperreado na vida que eu acho que ele preferia ter morrido naquela hora. Entenderam? Entenderam? Você usar a coragem, a maturidade, como Paulo está dizendo aqui, nos momentos de fato cruciais da sua vida. Então ele está dizendo isso, que nós devemos ter maturidade. A maturidade da igreja de Corinto, ela estava capenga. E era preciso ser evidenciado isso. Porque eles estavam agindo como crianças, brigando uns com os outros por causa de líderes, exigindo seus dons espirituais em vez de usá-los para edificação mútua. A imoralidade tolerada e a falta de disciplina demonstravam uma covardia espiritual deles. E aí eles temiam que a cultura pesaria deles, ou pensaria deles, na verdade, mais do que o que Deus estava pensando. Muitas vezes está acontecendo isso conosco. A gente se preocupa mais com o que o mundo está opinando sobre nossa vida, sobre nosso comportamento, do que aquilo que de fato Deus quer para nós. Você já viveu momentos que a sua roda de colegas você foi deixado de lado porque você é crente? E você ficou triste? Deixe de ser frouxo, ser alegre no Senhor. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Foi quando você foi abandonado pelos amiguinhos do mundo, pelo seu comportamento de crente.
Dê glória a Deus. Eu fui rejeitado naquela turma ali. Por quê? Porque eu sou crente. Aleluia. Aleluia. Cuidado para não querer ser aceito na roda dos escarnecedores. E aí Paulo diz, porta-se varonilmente. E portar-se varonilmente não quer dizer ser agressivo. Não quer dizer ser dominador. É sobre ter a coragem de fazer o que é certo. Mesmo quando ser certo é impopular e perigoso. É a coragem de um Davi diante de Golias. É a audácia de um Daniel que recusou parar de orar. Então, no nosso contexto, a coragem ele se manifesta de várias formas. Primeiro, falar a verdade em amor. 2, defender a fé. E 3, ser um líder em casa e na igreja. É para nós, homens. Falar a verdade em amor é a coragem de confrontar o pecado em nossa própria vida e na vida de nossos irmãos, não para condenar, mas para restaurar. Defender a fé é a coragem de defender a verdade do Evangelho em um mundo que o ridiculariza. Agora eu não estou dizendo, irmãos, para estar menosprezando ou usando palavras chulas para menosprezar algumas outras religiões, por exemplo. Eu vou dar outro exemplo meu. Estava conversando com o Hare Krishna. Aí tem irmão que diz assim, Ave Maria, um Hare Krishna. Conversei com ele. Você bate um papo, perguntei como era a dieta. Eita, e é assim, normalmente, não desci no meu posto de crente. Não flertei que estava admirado querendo ser Hare Krishna. Mas eu conversei com ele admirado com o que ele estava seguindo. E ele sabia que eu era pastor. O que muitas vezes irmãos estão hoje respondendo processo é porque ficam desrespeitando os outros. Isso não é coragem não, mas isso é burrice. Ficar desrespeitando quem, por exemplo, é das religiões da África, descendentes da África, ficar desrespeitando porque o outro é espírito aqui. Rapaz, para com isso, isso é feio. Isso não é varonilidade, isso não é maturidade. Isso é burrice. E aí está respondendo o processo. Então perseguindo a igreja. Não está perseguindo a igreja. Nesse caso não. Nesse caso não. Você está respondendo o processo porque você está desrespeitando. Mas ele também não desrespeita. Sim, daí. A responsabilidade é sua. Você vai se defender acusando os outros? Não existe. Vai para o tribunal assim para tu ver. Não, eu roubei porque ele tinha um tênis melhor do que o meu e eu queria dele. Vai, tu pega 5 anos de cadeia. Lá no Serrotão. Humilhando a tua mãe para te visitar. Volta para cá. Não podemos nos portar varonilmente com a nossa própria força. A coragem do crente é uma virtude que o Espírito Santo infunde nos nossos corações. É a coragem que vem de saber que nossa força não está em nós mesmos, mas em Cristo. Em nenhum texto bíblico do Novo Testamento você vê Cristo ou os apóstolos menosprezando ou só dando piada para outro tipo de religião. Você não vê. Não vê. Mas a gente acha que somos espirituais, menosprezando os outros, ridicularizando os outros, depreciando os outros. Rapaz, ali é um campo missionário. Olha, vou fazer outra coisa aqui, bem baixinho, para ninguém ouvir. Você já viu crente menosprezando os muçulmanos e acha que o muçulmano é nosso inimigo? Já viu? Já, não sei se você já viu, várias vezes. Você sabia que o judeu é do mesmo jeito? Você sabia que em Israel não pode ter igreja cristã, evangélica? Sabia disso? O Estado de Israel proíbe igreja evangélica, meu filho. Igual o Estado Islâmico.
tem jeitinho. É proibido. Você pode ter em Israel uma ONG. Os caras fazem uma manipulação lá para ter uma reunião de culto. Mas não pode, oficialmente não pode ter uma igreja como, por exemplo, um CNPJ da igreja primitiva. Não pode ir lá. Aí a gente, não, muçulmano, do mesmo jeito. Já vi um judeu debatendo com um cristão, ele menospreza, ele escarnece de nós. Mas o nosso preconceito é contra os muçulmanos. Também não estou dizendo que você é inimigo dos judeus, não. Eu estou dizendo que todos eles são campos missionários. E se portar valiosamente, com ações de coragem e de maturidade, não é menosprezar os outros. Não é vilipendiar a religião dos outros. O chamado de Paulo para que a igreja de Cristo seja um exército de homens corajosos, dispostos a lutar pela causa do reino de Cristo. Portanto, a última, a quarta lição, terminando aqui, ele diz: ser forte. Ser forte, do grego kratoiaste, que quer dizer, ou significa, ser robusto, ser fortalecido. Está ligado à ideia de poder, de ser capaz de resistir e de vencer. Então, diante de tudo que a gente disse aqui, nesse espaço-tempo, esse curto espaço de tempo, Deus está dizendo para todos nós que nós somos capacitados pelo Espírito Santo, através da sua palavra, para sermos fortes, para andarmos em poder, meus irmãos, para resistir, para vencer. Paulo, ele disse que somos mais do que vencedores, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, há uma promessa para nós, que mesmo a igreja de Corinto se apresentando naquele momento, quando ele recebe o relatório, uma igreja espiritualmente fraca, uma igreja que estava sendo levada por todo tipo de vento de doutrina e de prática mundana, a fraqueza deles não era física, mas espiritual. Porque havia tolerância ao pecado, falta de unidade, busca de vaidades, sintomas que estavam aparecendo no interior da igreja. Paulo está dizendo, vocês precisam lutar contra isso, serem fortes, como aqui está sendo posto. Ser usado por Deus, ter intimidade com Ele. É o que Ele espera de cada um de nós. É o que Ele espera que nós tenhamos no nosso dia a dia, esse desenvolvimento. Portanto, Deus está nos convocando, nos chamando a se relacionar, a não estar mais perdendo tempo com essas coisas efêmeras deste mundo. Deus está nos chamando mais uma vez essa tarde. Ei, homens, o que era necessário eu já fiz na cruz do Calvário. O que era necessário eu também já fiz, já desci dela. E ao terceiro dia eu ressuscitei. Ei, homens, vocês já foram sepultados para este mundo. E agora vocês foram vivificados para viver a novidade de vida. A novidade de vida que diz que nós estamos com a nova roupagem, com um novo molde, com a nova intenção, com a nova inclinação, com um novo espírito, aleluia. Não mais morto, mas vivificado. Então o apelo para nós nesta tarde, amados irmãos, homens, é para que nós sejamos firmes, corajosos, homens de fé. O mundo, eles precisam de nós. O mundo está clamando por nós. Eles não sabem, mas estão clamando por nós. Aí nós chegamos neste mundo igual a eles. Eles precisam saber do diferencial. Eles precisam ter alguém para olhar e dizer, rapaz, esse homem é diferente. Esse menino é diferente. Esse menino está se guardando virgem quando a gente está feito um louco atrás das meninas. Esse menino é diferente porque ele não está fumando com a gente.
Eles estão desesperados atrás de referenciais. E que referenciais eles vão ver se não for homens da igreja? A força do crente não vem de você mesmo, mas de Cristo. E portanto, se você está em Cristo, nova criatura é. Você tem uma força do Espírito. E Paulo diz lá em Efésios 6,10: ser forte no Senhor e na força do seu poder. A nossa fraqueza nos leva a depender do poder de Deus. A força de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Então, como vamos nos tornar fortes em Cristo? Como nós vamos nos tornar fortes em Cristo? A oração é a primeira coisa que eu ponho aqui. Ser forte em Cristo é ter a oração como a nossa linha de comunicação com o Todo-Poderoso. É onde buscamos força, sabedoria, direção. É onde derramamos o nosso coração. É onde nós falamos para Ele as nossas fraquezas. É onde nós falamos: Deus, mais uma vez, eu não consigo fazer a Tua vontade. É onde nós choramos. É a oração. Não é possível, irmãos, que num tempo como hoje, as igrejas referenciais de oração é mulher. Nada contra, não tem nenhuma escutando não, né? Não, meus irmãos, quem deve ser o líder de oração somos nós, os homens da igreja. Está errado, irmão. Eu fico esperando as mulheres fazerem. Eita, essa varoa é do fogo. Essa varoa é você, tome a frente. A gente está numa crise, irmãos, refletindo na igreja, porque não tem homem de oração. Não tem homem de oração. Era para a gente estar no culto de oração. Era para a gente ser o líder do culto de oração. Era para a gente estar chamando, convocando para oração, campanha de oração. É o homem. É o nosso papel. Então eu vou me tornar forte quando eu assumir o meu papel. Nos tornamos fortes também pela palavra. A Bíblia é o pão da vida, que nutre a nossa alma e nos fortalece. Então, por que você está negligenciando a Bíblia? Por que você negligencia a sua leitura, a sua meditação? Por que você não quer ouvir doutrina? Por que você não quer ouvir um sermão? Por que você quer ouvir só comichão? Por que você só quer ouvir coisas que vão agradar a tua vida? Para com isso, rapaz. Assuma a tua postura de crente, de homem, e queira a palavra. Mesmo que você não goste, mas esforce. Amém. Nós nos fortalecemos em Cristo também pela comunhão, irmãos. Estar em comunhão com os outros crentes, servir e sendo servido, fortalecer a nossa fé. Misericórdia. A gente fica, irmãos, para não viver. Quando a gente vai fazer um evento, aí o irmão chega e diz: rapaz, fulano de nível está aqui, nem está aqui. Começa a murmurar e reclamar. Oxi, homem, aproveita a tua oportunidade, dá glória a Deus, rapaz. Tu não está aqui fazendo? É tu que vai fazer sozinho? Faça sozinho. Aí fica aí, fulano está aqui, fulano está aqui. E fica perdendo tempo, perdendo a bênção. Faz sozinho, pronto. Amém? Quando eu estava no seminário, irmãos, eu li um livro. Eu estava na cadeira de liderança. Eu li um livro que é um livro secular, mas que tem toda uma aplicação bíblica. O Monge e o Executivo. Aí no Monge e o Executivo tem um capítulo lá que fala sobre cumprimento de horário. Eu digo: opa, eu gosto disso. Aí ele diz assim: ó, quando você chega atrasado para uma reunião, quando você chega atrasado, você está dizendo: eu não me importo com isso. Eita, pesado, mas é verdade. Aí como pastor, quando eu assumi o pastorado, eu estava à frente da congregação, dava o horário do culto, não chegou ninguém, não chegou louvor, eu pegava o microfone, começava e acabou-se. Aí o pessoal chegava: eita, vai começar o culto, mas fulano nem dava para tocar assim. Não quer saber, não tinha um horário? E aí a gente foi explicando. Hoje, a igreja que pastoreava, hoje ela começa na hora. Tem um time lá que começa na hora. Porque isso foi uma cultura que foi sendo deixada para que o pessoal se alertasse.
Para dizer que chegar atrasado, você está dizendo assim, eu não me importo com isso que está acontecendo aí. Então a gente tem homem, sim ou não? A gente tem que ter ação, sim ou não? Então, nos mínimos detalhes, seja cumpridor. Certo dia eu estava chegando no campo missionário do México, aí encontrei o pastor Geraldo, lá em Guarulhos. Chega atrasado lá para ver se vinha para Campina Grande? Não vinha não. Estava o pastor lá 2 horas antes em Guarulhos. Já estava na sala de embarque lá, prontinho, esperando lá o embarque. Chega na hora não, quer dizer, antes do horário. Porque nós chegamos 3 horas antes, 2 horas antes do aeroporto. Porque se não chegar, meu filho, não vai. Aí o que a gente faz? A gente dá importância. Mas há um culto, há uma reunião da igreja, há uma reunião de liderança, a gente só chega atrasado. Fica em casa assistindo YouTube ou fazendo qualquer outra coisa. Não consegue chegar antes. Antes, não é na hora, é antes. Se você vai tocar, se você vai pregar, se você vai estar na liturgia da igreja, você tem que chegar antes. Antes, não é na hora. Na hora é para estar tudo pronto, para começar na hora. Amém? Sermos fortes pela comunhão, mas também ser forte pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos capacita a resistir às tentações e a viver uma vida que o agrada. Então o apóstolo Paulo, ele faz esse chamado para uma força que não se curva diante das dificuldades. A igreja de Corinto, ela precisava dessa força para superar suas divisões e a sua imoralidade. Eu não sei, irmãos, o que vocês precisam superar aqui. Eu não sei a particularidade de vocês, mas Deus sabe e você sabe. E Deus está dizendo esta tarde para vocês: eu tenho todas as ferramentas para você superar a sua fraqueza. Eu estou te dando todas as ferramentas poderosas para você superar a sua fraqueza. E eu vou dizer outra coisa aqui. Mas não é muito grave não, pastor Geraldo, tenha calma. Eu não aguento mais esse negócio de quem era Deus? Não, tu era lá do Bolamão, bota no cara safado, não sei o que, e agora tu é crente. Eu sou pelo aquilo que Deus fez na minha vida. O meu passado não me descreve mais. Eu sou uma nova criatura. Amém? Mesmo com a nossa história na igreja, nós não somos pautados pelaquilo que a gente fez antigamente. Porque cada um de nós aqui, se formos fazermos uma investigação íntima na nossa mente, nós vamos descobrir coisas que seremos incapazes de estar no público. Mas Deus perdoou, sim ou não? Deus jogou no mar do esquecimento, sim ou não? E eu não me pauto mais pelo passado. Eu estou me pautando por aquilo que Deus está fazendo na minha vida diariamente. A transformação poderosa diariamente. A busca que eu faço dele diariamente. Portanto, meus irmãos, pare de estar olhando para o passado, trazendo ele de volta. Eu tenho aconselhado varões que vão se casar: tenham cuidado com o que você diz à sua esposa. Olha, aos 7 anos de idade, eu fui levado para a igreja. 7 anos de idade. Fui levado para a igreja, segunda igreja congregacional, pastor Jéssica Barbosa. Com 12 anos de idade, meu irmão, ele que me levava. Então ele não estava me levando, como era um pastor conhecido. E aí ele estava pregando em várias igrejas, aí eu não fui mais. Aí eu fui para uma igreja mais perto da minha casa. Só que cheguei lá naquela igreja, falava tanto da volta de Cristo, que eu era indigno, que eu, em vez de sentir a alegria de estar na presença do Senhor para receber a exaltação, eu estava com medo de Jesus vir. Estava com 12 anos, a cabeça fez isso assim, ó. Tum, mundão. Eu me sentia mais confortável no mundo do que na igreja. O que aconteceu? Tive a fatídica experiência com mulheres. Daí, quando eu tinha flashes que eu percebi que eu estava errado.
Uma vez que eu percebi que eu estava errado, eu estava na Nicarágua. Bel Marques passando. Passou um cara esfaqueado assim na minha frente. A mulher botou a mão no sangue dele, levantou e começou a dançar. E eu comecei a ver demônios e senti aquele desejo forte de sair dali, aquele medo de que em qualquer momento eu ia ser tragado pelo inferno. Aqui no Parque do Povo. Até que um dia eu retornei para a igreja, me ajoelhei chorando, dizendo: Senhor, não me deixe voltar mais para esse tipo de coisa. E até hoje nós estamos aqui pela graça do Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Jesus, ele apagou esse passado nefasto, como eu apago também. Quando eu fui namorar com minha esposa, para casar, aí ela me perguntava: João, quem é a tua ex-namorada? E eu, imaturo, mas já maduro um pouquinho, não digo nada. Eu não disse. Eu não disse, e isso me ajudou no meu casamento, porque nunca minha esposa jogou na minha cara o meu passado, porque eu não disse a ela. E já teve vezes no shopping passar por uma ex e ela passar linda e bonitona por ela e nem sacar, porque eu também virava para não falar. Mas eu já vi muitos irmãos que falavam de suas fraquezas. Uma vez um Nubente, ele falou que tinha pensamentos homoafetivos. Disse a menina. A menina se desesperou: pastor, me ajude, pelo amor de Deus. Ele disse isso. E aquele desespero. Ele disse: rapaz, não é, acredito. O outro foi falar com a noiva, dizendo que tinha problemas com pornografia. A mulher botou aqui na cabeça, ele não podia ver nada, foi um inferno o casamento do rapaz. É tanto que deu divórcio. Porque o tempo todo ela ficava com o ciúme dele. Porque ele disse. Então, meus irmãos, concluindo aqui, a verdadeira força do crente não é a medida pelo quão forte você é, pelo quão rico você está disposto a ser, para que a força de Cristo possa ser revelada através de você. É a sua fé, daquilo que você aprende na palavra. É a sua vida diária em comunhão com o Senhor, com os irmãos. A força que Paulo nos convoca a ter é a de um vaso que, ao ser esvaziado de si mesmo, é preenchido com o poder do Espírito Santo de Deus. Então, o chamado para ser um homem de Deus, a exortação de Paulo, não é apenas uma lista de ações, mas é uma descrição do caráter de um homem. De um homem de Deus. É um retrato do que a maturidade espiritual realmente significa. A Corinto do primeiro século não está muito diferente do nosso mundo de hoje. A igreja estava em crise porque havia perdido sua identidade e sua coragem. O pecado era tolerado, a verdade estava sendo diluída e a vaidade prevalecia sobre a santidade. A resposta de Paulo, então, ela é atemporal, mas também muito radical, muito forte. Ele nos chama a voltar às bases. Meu irmão, seja vigilante. A frase vigia crente não é um jargão, não. É uma realidade. Vigia, não. Aquilo que você aprendeu na palavra, se firme naquela verdade, porque é verdade. A gente está precisando de coragem moral, de força que vem de Deus. Nós estamos precisando de homens de verdade. Que possamos, irmãos, ouvir o chamado de Paulo e responder com obediência e fé. Que possamos ser homens fortes, não na nossa própria capacidade, mas na força daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A jornada não será fácil. Amém.
jornada não será fácil. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas a vitória já foi conquistada em Cristo. Aleluia. Então vamos viver de tal forma que o mundo veja a nossa força e saiba que a força nossa vem do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez te louvamos por esta tarde maravilhosa. Obrigado por esse tempo precioso na tua presença, diante da tua palavra, diante de irmãos queridos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos exorta. Obrigado por este tema tão significativo, oportuno, sublime, tão necessário para todos nós. Desde já perdoa, Senhor Deus, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor Deus, as nossas desculpas esfarrapadas, perdoa os nossos pensamentos impróprios, perdoa, Senhor, e nos renova no teu Espírito, para que sejamos homens de verdade, corajosos, vigilantes e de fé. E assim, logo abençoa a todos, no nome de Jesus.